Fala galerinha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre desgaste do solo. O que é desgaste do solo, professor? São todas as atividades promovidas pelo ser humano que de alguma forma, seja ela total ou parcial, acabam promovendo o desgaste do nosso solo, a retirada de nutrientes, a remoção de camadas da terra. Tudo isso vai afetar de alguma forma a sobrevivência dos seres vivos, seja ela diretamente ou indiretamente. Então se liga nessa aula de hoje para saber mais sobre esse assunto. Bora lá. Vamos lá, gente, falando agora sobre desgaste do solo, tá? Bom, depois que a gente falou sobre formação do solo, camadas de solo, agora vamos falar sobre processos que levam ao desgaste do nosso solo, tá? Então, o que seria esse desgaste? Por meio da ação do homem, é possível então que no meio ambiente ele sofra vários tipos de impacto diferente. Um desses impactos que vai ser sofrido pelo nosso planeta vai ser o desgaste do solo. Então, o solo que ele é desgastado, ele pode ser contaminado. E esse solo contaminado, ele vai afetar a vida dos seres vivos, ao desenvolvimento da vida no planeta. Então, eu passei aqui para vocês algumas importâncias do solo para nós, né? Como, por exemplo, é o local onde há produção de alimento, é o local onde se é utilizado para fazer a extração da matéria-prima para a produção dos diferentes produtos que nós temos aí hoje em dia, que nós consumimos. É o local de vida dos seres vivos, não estou falando somente de nós, mas sim de toda a forma de vida. E o solo, ele não estando em condições boas, ele vai afetar todo o equilíbrio ecológico existente aqui no planeta. E o desequilíbrio ecológico é a causa de inúmeros desastres que nós temos aí hoje em dia, ok? Bom, só para lembrar que dia 15 de abril foi o dia da conservação, da conservação do solo. Bom, vamos lá. Existem então diversos tipos de formas da gente desgastar esse solo, tá? Eu coloquei aqui a ilustração de algumas para vocês e são essas que a gente vai também comentar aqui durante essa aula, tá? Nós temos aqui ó, as imagens, né? Já vamos detalhar no decorrer da aula, as imagens aqui, ó, por exemplo, de uma retirada grande de camadas de solo quando a água da chuva passa. Ela vai dissolvendo o solo por aqui, ó, e arrastando com ela, tá? Criando falhas grandes, buracos. Pode levar pedaços de plantações embora, tá? Deslizamentos, tudo bem? Temos aqui também, ó, quando temos plantações muito grandes com um relevo mais inclinado e a água da chuva também começa a lavar todo esse solo aqui, ó, levando poluentes aqui para regiões de rios, tá? Então, esses poluentes aqui ó, vão sendo canalizados por esse canalzinho e daqui ele pode desembocar num rio. Tá? Temos aqui ó, desastres causados por incêndios, então vai desgastar todo esse solo, empobrecendo o solo. Também um desgaste feito por desmatamento, tá? Por exploração vegetal. Nós temos um desgaste feito também em grandes plantações, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? E quando também esse solo, parte do solo começa a ser despejado dentro de rios, tá? Desgastando tanto o solo quanto rios, ok? Bom, vamos começar a falar então detalhadamente um pouquinho sobre esses tipos aqui que eu passei para vocês. O primeiro deles é o processo chamado de erosão. O que é erosão? Erosão é quando então a camada superficial de terra ela é removida por ação da água, geralmente a água da chuva. Então, como que isso acontece? Acontece quando toda a cobertura vegetal ela é retirada. Então, se você tem uma área, por exemplo, que é uma área de floresta, a própria vegetação ali, as raízes, as plantas, elas ajudam a segurar o solo. É como se fosse raízes costurando ali o solo, deixando ele preso. Tá? Agora, uma vez que você retira toda essa vegetação, você deixa o solo exposto. E quando a água cai em grande quantidade, a água ela começa a descer, a passar pela superfície do solo e ela vai dissolvendo essas camadas de solo, deixando ele mais mole, E por ação da água, da enxurrada da água, ela vai remover essas camadas, criando grandes crateras. Então esse processo é um processo chamado de erosão, tá? É um processo que eu coloquei aqui, ó, que embora ela seja um processo natural,
causada pela força da água, o homem é que está intensificando esse efeito, tá? É natural de que forma? É natural porque, assim, é a água que está causando essa remoção da Terra, né? Não é o homem que causou a remoção da Terra. Só que ela é um processo ela é induzido pelo homem. Por que é induzido pelo homem? Porque se ele não retirasse a vegetação dali, né, não fizesse o desmatamento, o solo estaria preservado, né, e a água da chuva não teria essa capacidade de remover essa terra ali. Tá? Então, por meio do desmatamento, possibilitou esse processo de erosão. E o que ele causa, então? Né? Fatores que podem aumentar esse processo aqui. Desmatamento, que eu falei já para vocês. A agricultura intensiva, né? Porque para você fazer uma agricultura, uma plantação, essas coisas, você acaba explorando o solo, deixando o solo plano, tá? E isso para a erosão é uma forma de acelerar em muito esse processo. Construção de estradas, né? Então nas estradas, vira e mexe, você vê que nas encostas ali, no acostamento da estrada, acontece esse processo de erosão, começa a despencar grande parte de barrancos ali, né? Mudanças climáticas, tá? Então essas mudanças climáticas são extremamente ligadas também a esse processo de erosão. E a expansão urbana, à medida que as cidades vão crescendo em direção a áreas de floresta, ocorre mais desmatamento, e aí começa a ter esse problema de novo de erosão. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro processo aí, que causa o desgaste do nosso solo, removendo a parte superficial. Tá? Removendo essa parte superficial, vai junto matéria orgânica, vai junto sais minerais, toda a parte que seria a parte nutritiva do solo. Lixiviação. A lixiviação ela é um tipo de processo erosivo. Tá? Então, igual eu falei anteriormente, seria um processo em que vai ocorrer uma lavagem aí, né, do solo pela força da água. Só que a lixiviação, o que ela faz? É como que se a água passasse na superfície ali do solo, lavando. Quando ela passa lavando, ela vai dissolver o quê? Ela dissolve os sais minerais, ela dissolve matéria orgânica e ela vai levar tudo isso para dentro de um rio. Ela fala, mas então é menos mal, né, do que a erosão? Não, minha gente. Por quê? Porque se você pensar que ela também passa por plantações, e na maior parte das plantações são utilizadas agrotóxicos, pesticidas, né? Toda essa parte química aí, esses venenos utilizados, elas vão se dissolver nessa água também. E elas vão parar para dentro de rios também, tá? Então, a lixiviação, ela leva o quê? Ela leva tanto um desgaste do solo, porque ela remove sais minerais, matéria orgânica, tudo, tá? Mas também ela causa poluição nas águas do rio, porque você leva para dentro dele sujeira, você leva para ele produtos químicos, tá? Tudo que passa ali por uma plantação, ela vai lavar aquilo e levar para o rio, tá? Então, é um outro processo que causa um desgaste grande do solo, é essa lixiviação, é uma lavagem da superfície do solo ali, levando materiais tóxicos, então, para dentro de rios e removendo, então, sais minerais e nutrientes do solo, tá bom? Processo de queimadas, tá? Não preciso nem falar o quão prejudicial é, a própria imagem está mostrando aqui, né? Olha só essas queimadas. Ela então, o que consiste a queimada? Em colocar fogo, atear fogo, né, numa vegetação. Por que o pessoal faz essas queimadas? Né? Muito, né, dessas queimadas é para fazer a limpeza de um terreno. Aí fala, vai limpar o terreno para quê? Eles limpam esse terreno, por exemplo, para poder fazer o cultivo de alguma coisa. Então eu tenho uma grande área que tem uma floresta ali, eu quero desmatar para plantar cana, né? Então o pessoal vai lá, taca fogo nessa floresta, queima tudo, depois é só passar, né, um trator e começar a plantar ali, tá? Então muitos fazem essa limpeza de terrenos, né, de florestas ali, de vegetação, para poder utilizar para a agricultura. Também algumas, né, como aqui no estado de São Paulo nós tínhamos bastante, era atear fogo, por exemplo, em plantações de cana-de-açúcar, para fazer a limpeza prévia para depois fazer a colheita, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, é proibido, né, essa prática aí. A prática de queimadas, ela é proibida por lei, tá? Ela só é autorizada em casos muito específicos com autorização de um órgão ambiental,
tá? E as queimadas, elas provocam o que então? Elas provocam uma perda de biodiversidade, tá? Haja visto que ela vai matar as espécies vegetais, animais aí, tá? Aqui eu estou colocando inclusive a foto de um tamanduá, ó, isso aqui era um tamanduá, que ele foi encontrado então morto, né, pelo incêndio de uma floresta, tá? Causam poluição do ar, né? A quantidade de gases, ó, a quantidade de gases poluentes que são emitidos aí para a atmosfera, aumentando os índices de efeito estufa, tá? Causa então um aquecimento global tanto pelo fogo quanto pelo efeito estufa e causa um empobrecimento do solo, tá? O solo fica cada vez mais pobre devido a essa perda de minerais através de nutrientes, né, através das queimadas, tá? Porque toda essa parte de esses vegetais queimados, eles serviriam como, né, matéria orgânica para devolver nutrientes ao solo, tá bom? Grande prejuízo. Aqui outro, né, desmatamento. O desmatamento, o que, que ele é? Ele consiste na retirada de cobertura vegetal, tá? Então você vai desmatar uma região vegetal, uma região de floresta, para quê? Para fazer exploração agrícola, né? Para plantar alguma coisa. Você vai desmatar para retirar um recurso, né? Dali, por exemplo, aqui madeira, né? Então, na região, né, do Amazonas, nós temos, né, a principal causa do desmatamento na região amazônica são por conta das madeireiras, né, para se obter madeira para fabricação aí de móveis, utilização em construção civil, tá? Então, fora isso, né, exploração agropecuária, exploração imobiliária, né, então se desmata para poder vender o terreno, tá, para construir uma casa, uma fazenda, né? Os impactos, então, dessa atividade de desmatamento surgimento de doenças, eu coloquei aqui, tá? Por que surgimento de doenças? Cada vez que nós vamos adentrando para dentro da vegetação nativa, nós vamos entrando em contato com uma flora e fauna que nós não conhecemos, tá? Dali nós podemos entrar em contato, inclusive, com bactérias e vírus que nós não temos resistência, tá? Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, né? Nesse período de coronavírus, de Covid-19, que foi surgido através, né, do contato do homem com animais, né, que tinham esse vírus, tá? E isso quando eles foram entrando em direção à região de florestas, tá? Então, olha o perigo de toda essa situação. Além disso, destrói um ecossistema inteiro, você traz extinção de espécies, tá? Tanto das espécies vegetais que estão sendo exploradas, quanto espécies animais que dependem desse local para viver. Você causa um desequilíbrio ambiental gigantesco e com isso, destruindo todo um ecossistema, você promove alterações climáticas que podem ser muitas vezes irreversíveis, tá? Causando aí toda uma alteração no mundo inteiro, tá? Temos agora o assoreamento. O que seria o assoreamento? Ele é um processo em que a água da chuva ela começa a carregar sedimentos para dentro de uma região de rio, tá? Para dentro de um curso d'água. Então, isso acaba levando, né, tanto ao empobrecimento do solo, quanto também ao empobrecimento do rio, até mesmo correndo o risco de uma extinção do rio, tá? Isso é causado muitas vezes pela retirada da cobertura vegetal, principalmente da mata ciliar. Então, olha aqui, ó, eu coloquei um esquema aqui ao lado para vocês verem o que acontece. Nas regiões onde tem as matas aqui, ó, por exemplo, a mata ciliar, o que é a mata ciliar? É a vegetação presente em torno dos rios, ó. Quando a água da chuva ela cai, ela vem escoando e ela vai para dentro dos rios, né? Ela vai sendo drenada para dentro dos rios. Só que como nós temos a vegetação aqui em volta, o que acontece? Essas raízes aqui e a própria vegetação, ela segura um pouco a água para ela diminuir a velocidade dela. E ela também segura as camadas de solo e não deixa despencar para dentro do rio. Então, essa mata ciliar, ela atua como uma barreira protetora para o rio, para só escorrer para dentro dele água, tá? Se você retira essa vegetação ciliar aqui, ó, tá? Esse desmatamento aqui, o que acontece? Todo o curso do rio ele fica desprotegido e a água da chuva ela cai no solo, vai lavando esse solo e por erosão ou lixiviamento ele traz todo esses resíduos aqui para dentro do curso do rio. E aí ele vai acumulando aqui, ó, no fundo do rio, deixando esse rio mais raso, né, podendo causar alagamentos aqui em volta
e até mesmo o acúmulo de sedimentos pode ser tão grande que passa, né, esse rio fica aqui, ó, raso demais e a água passa a não circular mais por ele, tá? Levando à extinção de um rio. Então, os impactos associados ao assoreamento estão aí, ó, poluição de rios, extinção dos próprios rios, mortalidade de peixes e outros organismos aquáticos e alterações climáticas e ambientais, certo? Muitos rios por aí, rios brasileiros, sofrem com esse processo de assoreamento. Tá? Um grande exemplo é o Rio São Francisco, né, que está sendo, né, tendo um problema muito grave, aí principalmente por conta daquele desvio na transposição que foi feito depois, né? Bom, vamos lá. Região de mineração. Tá? A mineração é uma atividade de exploração, tá, industrial para a retirada de minérios. Tá? Esses minérios são destinados, então, às indústrias, né, para a produção de produtos, né, de determinados produtos. Então, ele causa uma grande destruição ambiental e um grande, né, impacto nos seres vivos aí. Tá? Ela causa, então, olha só, o tamanho da destruição do meio ambiente. Se você vê, tudo isso aqui era vegetação antes e eles cavaram um buraco gigantesco, né, que não tem mais como fazer a recuperação desse local. Toda a vegetação foi perdida, muito da água que passava por aqui de rios foram contaminados, tá? Então, o desastre da mineração, ela pode ter aí consequências muito drásticas. E aqui mostra exatamente isso. Aqui, para quem não reconhece, é uma foto da região de Brumadinho, né, onde foi causado um desastre ambiental gigantesco, o soterramento aqui, né, de várias pessoas pelos dejetos produzidos pela mineração, tá? Além das perdas de vida, se você considerar aqui, ó, o impacto ambiental gerado por essa atividade foi também gigante, tá? Então, toda a mineração aqui dessa região, ó, foi responsável por esse enorme impacto ambiental e também por uma grande perda de vidas humanas aí também, certo? Então, ó, destruição do ecossistema, perda da biodiversidade, poluição de solo, água, do ar, né, poluição sonora, poluição visual, um grande desequilíbrio ecológico e extinção de várias espécies. Então, essas são algumas, né, dos impactos causados pela atividade de mineração, pela extração de resíduos minerais do solo aí, certo? Nós temos também o outro impacto aqui, ó, né, um desgaste muito grande, que é o processo da monocultura. O que é a monocultura? É uma criação em grande escala, né, de produtos vegetais, aí, uma produção de produtos vegetais, então é feita, né, em um ambiente muito grande. E você planta nessas monoculturas uma espécie só. Então imagine, se você planta um vegetal em uma grande área que só consome determinados tipos de nutrientes. Você vai desgastar o solo, por quê? Porque as plantas vão ficar absorvendo muito desse nutriente. E só, né, um tipo de vegetal, ele vai desgastar um determinado nutriente e fica pobre muito rápido, tá? Então, as monoculturas, elas trazem um grande prejuízo nisso, porque ela causa um consumo muito grande de nutrientes do solo e, consequentemente, né, esse desgaste precoce também. Então, ó, coloquei aqui os principais impactos: desgaste do solo, erosão, lixiviamento, né, porque você tem uma grande quantidade de produtos químicos aplicados aqui nessa região, desmatamento, porque você desmata uma área muito grande para poder plantar tudo isso, alterações climáticas promovidas também por desmatamento, e a poluição de rios e o solo, tá, por uso de agrotóxicos aí. Depois, numa próxima aula, nós vamos falar de tudo isso aqui, de todas as formas de se evitar esse desgaste. Tá? E aqui, deixo por fim, né, para falar talvez do pior deles aí, tá? Que é a produção de lixo. Então, o lixo hoje em dia, né, ele está contaminando praticamente o mundo inteiro, tá? Só para falar para vocês o que é o lixo. O lixo é todo o material produzido por nós, seres humanos, que não tem mais serventia também para nós, tá? Então, nós produzimos o material e aquilo que não serve para a gente é considerado lixo, tá? O lixo ele possui duas classificações aqui. Ele pode ser classificado quanto à composição, né? Ele pode ser um material de composição orgânica ou um material de composição inorgânica. Esse inorgânico ele pode ser reaproveitado, né, reciclado ou não reciclável. Tá?
E nós podemos classificar o lixo também como sendo doméstico, né, conforme a origem dele, né? Pode ser doméstico, comercial, público, hospitalar, industrial, radioativo. Tem outras classificações também, mas eu vou parar por aqui, senão a aula fica muito extensa. Por quê? Porque nós vamos falar ainda sobre os tipos de lixo, tá? Aguenta que não acabou. Então, ó, primeiro para falar sobre os tipos de lixo, vamos falar para onde nós mandamos o lixo. Qual é o destino que nós mandamos esse lixo, tá? Nós podemos mandar para alguns locais. Lixões a céu aberto, aterros sanitários, reciclagem, incineração, depósitos de lixo radioativo e composteiras, tá? Aqui eu pus algumas estatísticas, alguns números para vocês, né, em relação ao lixo, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui, só para questão de curiosidade aí para vocês. Aqui no Brasil, ó, nós temos que chamar essa atenção aqui, ó. Somente 12% do lixo, né, produzido aqui no país, ele é reciclado. Muito pouco, se você considerar aí países europeus que têm taxas aí superiores a 80%, tá? Muito pouco aqui no Brasil. Vamos falar então sobre o destino aqui dos lixos, tá? Lixões a céu aberto, hoje em dia são proibidos, tá? Não se pode mais ter lixões a céu aberto. Eles têm que ser migrados para aterros sanitários. Por quê? Porque a decomposição do lixo, ele gera um líquido preto de cheiro muito forte chamado de chorume. Esse chorume, ele vai se infiltrar no solo, porque no lixão é simplesmente um local, um terreno onde o lixo é armazenado. E esse chorume, ele penetra no solo e ele atinge o lençol freático. Lençol freático, esse que vai abastecer rios, esse que vai tirar água para beber, tá? Então, imagine esse solo, esse lençol freático contaminado. Esse lençol que é retirado água, por exemplo, que você compra a garrafinha de água no supermercado para tomar, tá? Então, por isso que pode haver essa contaminação e esse tipo de atividade é proibida. Além de atraírem animais aqui, ó, que podem transmitir doenças, então, para pessoas, tá? Aí, e toda a poluição que ele pode causar, né? Poluição do ar, poluição sonora, visual, né? Certo? Aterros sanitários, então. Todos os lixões aqui, eles foram passados a serem aterros sanitários. O que é um aterro sanitário? É a evolução do lixão. Seria como, então, né, agora aqui, o aterro, ele tem uma proteção que deixa impermeável para entrar o chorume. Então, continua sendo produzido o chorume aqui desse lixo? Continua, esse líquido preto, né, fedido. Só que ele tem uma impermeabilização, então ele não deixa mais esse chorume penetrar no solo, então ele não contamina mais o solo e o lençol freático. Nós temos aqui uma captação desse líquido, então esse chorume ele é captado, tá? Ele vem para uma casinha aqui de máquinas para cá, um depósito, e esse chorume ele pode ser utilizado depois em pequena quantidade, ele pode ser utilizado como fertilizante de solo, tá? Aí em pequena quantidade ele é bom. Nós temos aqui um procedimento para captar o gás metano, né, que é produzido pela decomposição. Tá? O gás metano que ele é inflamável e pode correr o risco de haver até explosões se ele não for captado, né? E ele é queimado então para se evitar esse acúmulo. Tá? Então, os aterros sanitários eles já são muito mais seguros, tá? Por quê? Porque você evita essa contaminação. Além do que, eles recebem uma camada de terra por cima, tá? E recebendo terra, eles sendo soterrados aqui, ó, você não vai ficar atraindo animais transmissores de doenças para cá, tá? Então, outra vantagem dos aterros sanitários, ok? A desvantagem deles é o quê? É porque ele é mais caro. Você tem que fazer todo esse preparo, toda essa, né, esse cuidado aqui para se fazer um aterro sanitário. E o lixão não, o lixão ele é muito barato, porque é só um terreno que você joga o lixo lá. Tá? Reciclagem e compostagem. Reciclar nada mais é do que você pegar todo o lixo ainda que tem algum aproveitamento e fazer o uso dele. Tá? Só preciso diferenciar duas coisas para vocês, lixo reciclável e lixo reutilizável. Tá? Quando você recicla, você pega esse lixo, você destrói ele e constrói uma outra coisa a partir dele, tá? Então você pega o lixo e transforma em um produto novo, tá? Já a reutilizável
tá? É quando você pega aquele material e você utiliza ele daquela forma de novo, tá? Um exemplo disso é aquele copo, né? Você compra um copo de requeijão, né? Ele vem num copo de vidro. E depois que você consumiu o requeijão, você utiliza esse copo para beber água na sua casa, beber um suco, um refrigerante, tá? Então você está reutilizando aquele material, certo? Já o reciclável é, por exemplo, um papel. Você joga o papel fora, aí você pega esse papel, leva para uma empresa de reciclagem, eles moem esse papel e faz um outro papel novo reciclado, tá? Os prós, ele diminui a quantidade de lixo, né, e consequentemente a poluição. E o contra é porque você tem um alto custo, né, porque você tem que ter indústrias de reciclagem e você precisa ter coleta seletiva de lixo. Você tem que separar o que é o lixo de metal, de papel, de vidro, de orgânico, tá? E a compostagem? A compostagem é um tipo de reaproveitamento agora, só que é de lixo orgânico. Então você pega todo que é lixo orgânico, você utiliza ele para a produção de fertilizantes. E esses fertilizantes você utiliza então aí em plantações, tá? Para devolver nutrientes para o solo, para tornar ele mais fértil, produtivo e produzir novas formas de alimento, tá bom? Você também diminui a quantidade de lixo produzido. Só que o contra disso é que enquanto você produz, né, essa composteira, ele vai gerar aquela decomposição, né, aquele chorume, e pode ser mal cheiroso para alguns. Tá? Para alguns, né? Para outros, essa produção de compostagem é uma maneira, compensa, né? Compensa o cheiro pelo benefício que ele vai te causar. Incineração e depósitos de lixo radioativos. Tá? Isso aqui é para materiais que têm um tipo de contaminação. Bom, a incineração ela é principalmente para lixos hospitalares, né? Lixos contaminantes. Então você queima esse lixo para quê? Porque se uma pessoa, né, entrar em contato com esse lixo, ela pode se contaminar com uma doença, pode se contaminar com algum medicamento que para ela não faz bem, tá? Então são levados para empresas que têm incineradores. Eles queimam esse lixo e acabou, tá? A vantagem disso é o quê? Que você acaba com o lixo, tá? Você queima ele e não existe mais esse lixo. Você fala, então é melhor queimar todo o lixo existente. Não, por quê? Porque ele gera muita poluição, tá? Poluição do ar por gases tóxicos, que vai aumentar aí o efeito estufa. Não dá para a gente queimar todo o lixo que é produzido. Então a gente queima somente aquele que pode trazer um risco direto para a nossa saúde. E nós temos aqui os depósitos de lixo radioativos. Tá? O lixo radioativo, que é gerado então por tanto em hospitais, né, por raio-x, essas coisas, como também em indústrias não, usinas, né, que utilizam energia nuclear. Tudo isso ele tem que ser armazenado em depósitos específicos, né, que recebem todo um tratamento. O lixo ele é embalado em camadas aqui, ó, de rejeito vitrificado, depois em aço carbono, depois em carbonite e fica armazenado em depósitos, né, embaixo da terra e muito seguros ali, com concreto, com tudo, tá? Esses depósitos aqui tem que ser em um lugar extremamente seguro, vigiado, tá? Então ele, né, ele evita a contaminação com radiação, só que o contra disso é que tem um alto custo, né, que a gente tem que pagar pelo depósito de lixo para cá. E se ocorrer algum tipo de vazamento, é vazamento radioativo, tá? É extremamente perigoso. Certo? Então esses são os destinos mais comuns para os tipos de lixo. E vamos falar agora sobre o tipo de lixo, tá? Em relação aos tipos de lixos, enquanto à origem, ele pode ser doméstico e público, que eu coloquei aqui, tá? Vamos falar dos outros mais para frente. O lixo doméstico é todo aquele produzido nas residências, né? Então é o lixo produzido aqui, né, na nossa cozinha, né, de embalagens, de papel, tá? Tudo que é produzido nas nossas casas. Esse lixo vai ser enviado para onde? Ele é enviado para lixões, né? Não existe mais, apesar de ter alguns clandestinos por aí. É enviado para aterros sanitários, composteiras, quando é o caso que alguém tem composteira em casa, e reciclagem, quando as pessoas reciclam esse lixo, né? Separam o lixo em casa e mandam para empresas de reciclagem. Tá?
O lixo público é proveniente da limpeza das ruas. Então é tudo que é jogado ali nas ruas, né? Então papel, latinha, né? Embalagens, plantas, né? Folhas, galhos, tá? Tudo isso ele é encaminhado também para lixões, aterros sanitários e reciclagem, né? É para onde eles mandam isso. Lixo industrial é todo proveniente das indústrias, tá? Eles deveriam ser todos reciclados, deveriam, tá? Mas muitas indústrias aí acabam mandando rejeitos, né, para rios, mandando, né, o lixo deles para aterros ou para lixões clandestinos, tá? Então, o lixo das indústrias aqui deveria ser 100% reciclável. O lixo comercial já é o lixo que é gerado através das atividades de comércio da rua, tá? De lojas, lanchonetes, restaurantes, escritórios. Então são papéis, resíduos, restos de comida, de plásticos, de embalagens, tá? E o destino desses lixos aí também são para lixões, aterros sanitários e para reciclagem. Agora, lixo hospitalar e lixo radioativo. Tá? O lixo hospitalar, então, é produzido pelos hospitais, né, como o nome diz, mas também por farmácias, por clínicas. Né? É todo esse material biológico ou material contaminante. Tá? Então, são seringas, são agulhas, né, são restos de medicamento, são gases, bandagens, tá? Tudo que é produzido e pode ter um tipo de contaminação. Esse lixo, ele deve ser incinerado. Então, o destino desse lixo é a queima, tá? Porque não pode se correr o risco de uma pessoa se contaminar com esse material. E nós temos o lixo radioativo. O que é o lixo radioativo? É aquele produzido, então, por materiais radioativos, tá? Em usinas e em hospitais, principalmente. Tá? Hospitais, por quê? Porque o raio-x que vocês, né, podem tirar um raio-x numa perna, no braço, ele é feito com um material radioativo, tá? E eles devem ser armazenados em depósitos de lixo radioativo, tá? Como eu já mostrei na imagem anterior. Então tem que ficar guardado ali e as empresas pagam mensalmente para manter esse lixo estocado lá. Certo, pessoal? Então, essa aula, né, trazia toda essa parte de desgaste do solo, formas, né, de contaminar, forma de desgastar o nosso solo. Em uma próxima aula, nós vamos ter uma aula sobre conservação do solo. Então, agora seria o oposto. O que nós podemos fazer no nosso solo, né, de atividades, para preservar o nosso solo e não haver contaminação ou destruição dele. Tudo bem? Deixo uma tirinha aqui do Armandinho para vocês, para mostrar para vocês que a quantidade de lixo é muito relativa. Se nós houvermos um bom reaproveitamento de tudo ainda que tem serventia para nós, o que sobra mesmo é muito pouca coisa, tá, gente? Forte abraço para vocês e espero vocês numa próxima aula. Até mais.